Produtores de soja devem focar nas dívidas e o mercado tende a trabalhar em baixa. Flamir Brandalize fala sobre o mercado da soja. Você já acompanha o Paracatu Rural pelo YouTube? Inscreva-se em nosso canal, marque o sininho e convide seus amigos a acompanhar também. Mercado Agrícola. O clima favorável à colheita de soja da safra 24-25 no Brasil e na Argentina e ao cultivo da temporada 25-26 nos Estados Unidos pressionou os preços de exportação da oleaginosa na semana de 29 de abril a 2 de maio. Segundo pesquisadores do CEPEA, nos portos e no mercado spot, além desse contexto, os vencimentos de custeios no encerramento de abril reforçaram o movimento de baixa, à medida que elevou pontualmente o interesse de venda, que ficou acima da demanda. Contudo, muitos vendedores ainda aguardam por preços maiores nos meses seguintes, mostrando preferência em negociar contratos a termo. Os preços da soja abriram o mês de maio em tendência de queda, tanto no cenário interno quanto externo. Em Chicago, a baixa procura chinesa e o clima favorável ao desenvolvimento das lavouras norte-americanas derrubaram as cotações. No Brasil, Flamir Brandalize, da Brandalize Consulting, destaca que o cenário é semelhante. Por aqui, vários produtores, precisando de caixa, têm colocado mercadoria à venda, o que favorece a desvalorização. Começamos o comentário de hoje com a situação no mercado internacional da soja. A guerra comercial continua, sem grandes novidades aí entre Estados Unidos e China. China cautelosa, esperando. O presidente Trump tinha dado 90 dias para os países se alinharem. Até agora os chineses seguem na cautela. Com isso, pouco influencia efetivamente no mercado de Chicago, que segue mais pressionado para baixo, justamente em função de que faltam notícias novas e demanda chinesa de soja americana seja frágil. Então isso acaba sendo um fator limitante de pressão positiva lá em Chicago. E nesses últimos dias o mercado de Chicago acabou entregando os pontos, Vinha trabalhando aí a maioria dos meses acima de 10,5 e quase todos eles acima de 10,40, que era o suporte que estava aí no setembro até uma semana atrás. Agora o mercado acabou perdendo esse suporte efetivo agora é $10 e a resistência leva 10,5 nas posições de Chicago nessa semana, em função desse fator que não avança a negociação com China e principalmente em função de que agora está entrando no mercado climático americano e o clima segue favorável para as lavouras e para o plantio. E falando em plantio americano, o USDA divulgou nessa semana aí que a soja está com plantio acelerado. O recorde de ritmo de plantio, 30% das lavouras americanas de soja plantadas. Semana passada era 18%, ano passado era 24% e a média é 23%. O estado de Illinois nessa semana está com 33% plantado. O ano passado era 30% plantado. Então, também acelerado ali em Illinois, que é o maior estado, deve ser o maior estado produtor em área nessa safra. O estado de Iowa, segundo o produtor, 38% plantado, ano passado era 29%, nesse momento tem 7% das lavouras germinadas, frente a 5% da média. Ou seja, safra americana andando bem, clima favorável, temperaturas mínimas estão ficando perto de 5, 6 graus ali no meio oeste americano, pelas manhãs, e vai chegando durante o dia, com o sol aberto, temperaturas indo a 22, 24, 25 graus. Típico de primavera, umidade do solo boa, condições de plantio adequada. Então esse é o quadro da soja americana. Então, sem grandes novidades. Com isso, o mercado mais frágil ali na bolsa recuou em relação à semana anterior. Com relação ao mercado brasileiro, seguimos com os embarques a todo vapor. O mercado esperando aí pelos dados finais aí do mês de abril aí da SECEX, que provavelmente vem acima de 15 milhões de toneladas embarcadas, provavelmente vai seguir com o recorde histórico no acumulado do ano, de janeiro até o final de abril. Nesse momento, podemos apontar aí cerca de 103 milhões de toneladas de soja negociada, da safra projetada em 170 milhões de toneladas. O ritmo da comercialização é acelerado nesse ano, ele está adiantado. Mas como temos um recorde histórico de safra, 170 milhões frente a 148 do ano passado, ainda está sobrando um grande volume de soja na mão do produtor, são 67 milhões de toneladas. É muito mais que a safra do Paraguai, da Argentina e do Uruguai juntos, ainda a ser comercializado. A colheita da safra avança rapidamente, já indo para a reta final, mais de 97% da safra colhida nesse momento. Vai sobrando lavouras gaúchas,
e lavouras da safrinha de soja do Paraná. E poucos pontos do país aí que tem alguma outra lavoura, outra ainda não colhida. No restante, safra fechando e safra recorde. Isso que está sendo mostrado aí. E isso é um mercado nesse momento aí, dentro do pior momento do ano, né? Nós estamos com as cotações mais baixas a nível de balcão ao produtor. Ainda maio tem muita dívida dos produtores em relação a custeio, a dívidas com cooperativas, comerciantes, revendas, e isso traz um apelo aí de pressão de oferta no momento que o mercado já está coberto de embarques aí na exportação de maio, de junho, e os prêmios aí acabam pressionados, né? Dá para dizer que nesse momento tem prêmio aí de 15 pontos, ou até menos, né, do comprador na posição maio. Já não quer mais a posição maio porque não tem espaço. Não tem como colocar mais navio no maio, e a maioria dos navios programados já estão cobertos. O comprador quer mais soja ali para o mês de agosto em diante. Então o mercado na calmaria nessa semana aí não mostra grandes volumes de negócio. Uma semana que vai fechar provavelmente também com poucos negócios efetivados. O normal seria um volume grande de negócio, mas como o produtor já vendeu muito nas meses anteriores, agora ele estava esperando cotações melhores, não vieram, ele está segurando as vendas da soja. É isso que está aparecendo nesse momento aí no mercado da soja. O ato de dar revela o seu coração. Toda vez que você dá, você mostra o que importa para você. Diga-me como você gasta o seu tempo e dinheiro, e eu te direi o que é mais importante para você. A sua agenda pode revelar que o mais importante para você são os seus filhos. Seus gastos podem mostrar que aquilo que mais importa é o seu hobby. Você provavelmente não liga muito para a Microsoft porque não tem ações dela. Mas se você comprasse ações da Microsoft, de repente, você se importaria com o sucesso da empresa, porque onde você coloca o seu dinheiro é onde você coloca o seu coração. Filipenses capítulo 1, verso 10 diz: quero que compreendam o que é verdadeiramente importante. O que importa na sua vida não são as compras. A vida não é sobre acumular coisas. Aquele que morre com mais brinquedos continua morrendo no final. A vida não é sobre coisas, é sobre aprender como amar. No fim da sua vida, se você tiver uma pilha gigantesca de coisas, mas for um estranho para a sua esposa e filhos, você perdeu o propósito. Quando você é generoso com o seu tempo, dinheiro, esforço, energia, você está dizendo que o que realmente importa é Deus e as pessoas. O que mais importa é o amor. Paulo fala sobre isso em Filipenses 3:7. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Como quebrar as amarras do materialismo? Só há uma maneira. O antídoto para deixá-las é dar. Então, toda vez que você for generoso e der aos outros ou a Deus, daí você está de fato quebrando o domínio do materialismo na sua vida. Mas nós somos cidadãos do céu, diz Filipenses capítulo 3, verso 20, parte A. Seu propósito não é viver o aqui e o agora. Você está aguardando a eternidade. Você não está construindo uma pilha nesse lado da eternidade. Você está construindo pessoas e relacionamentos que vão importar naquele lado da eternidade. Você está vivendo a luz do céu. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.